Fala pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Espero que sim, espero que sim. Tava fazendo devocional com a minha família agora de manhã e tava lendo Mateus 4 pela não lembro mais quantas vezes, e eu tô estudando inglês, voltei a estudar inglês, né, que eu gosto muito. O que eu faço? Eu pego um capítulo da Bíblia. Eu estou indo de Mateus a Apocalipse novamente, só que com a minha família. E eu leio em português para lembrar tudo. A minha esposa fala muito bem espanhol, da minha esposa lê o mesmo capítulo para nossa filha em espanhol. E eu falo um pouco bem, conheço inglês, cheguei a morar 5 meses fora, gosto muito de inglês por causa de música e tal. Daí eu leio o mesmo capítulo em inglês. E daí a hora que pela, 100ª vez eu estava lendo Mateus 4, o Espírito Santo nos visitou e eu comecei a lembrar do passado, lembrar das coisas que Jesus faz na nossa vida. Eu vou ler para vocês aqui. Mateus 4. Jesus chama 4 pescadores. É o subtítulo, um subtítulo de Mateus 4. Na verdade é Mateus 4, versículo 18. Jesus chama 4 pescadores. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 irmãos que eram pescadores. Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago, pescando com eles. Jesus lhes disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os 2, e no mesmo instante, eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. O que eu aprendi nesses anos estudando a Bíblia, pessoal, é que eles não eram desconhecidos, né? Tiago, João, André, Pedro, não eram desconhecidos, eles já coabitavam ali na mesma região, na mesma cidade. Foi o que me ensinaram. E eu vou ler também, além da Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que é a minha preferida, mais contemporânea, meu português favorito, assim. Eu vou ler os outros, hoje eu vou ler os outros. Eu trouxe o notebook aqui. Eu vou ler na NVI. NVI acho que é Nova Versão Internacional, acho, eu não lembro direito. Mas vamos aqui, ó. Finalzinho ali, 17, daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Termina assim, e daí começa ali quando ele chama outros seguidores, né? Chama pescadores. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Presta atenção no versículo 20. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. 21. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles deixando imediatamente o barco e seu pai o seguiram. Foi a versão NVI. Agora eu vou ler na King James. A mesma passagem. Versículo 18, né? Termina ali versículo 17, né? Um outro contexto, né? Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, né? Arrependam-se, arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu.
E daí essa parte que eu quero enfatizar hoje. E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes: segue-me, e eu os farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as suas redes. Não sei porquê, mas suas redes está em itálico aqui, frisando, né, que era o trabalho deles, as redes deles. E eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. E indo dali, ele viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João, no barco com seu pai, Zebedeu, consertando as suas redes, e ele os chamou. E eles imediatamente deixaram o barco e seu pai o seguiram. E na versão em inglês, que é a minha versão mais contemporânea, é uma versão, para você que está estudando inglês, dá uma olhada nessa versão, é uma versão atual, não é aquele inglês difícil, aquele inglês colonial, tipo a King James. É um inglês fácil para você que está estudando inglês, tá? Jesus chooses some followers, né? Que é o verse 18 ali, o versículo 18. E o que me chamou a atenção? De novo, Jesus frisando ali, come, né? Vem, follow me, me sigam, né? I will make you a different kind of fisherman. Eu vou fazer de vocês diferentes tipos de pescadores. Eu vou fazer de vocês diferentes tipos de pescadores. E eu li essa parte com a minha esposa agora, né? Estudando a Bíblia, estudando espanhol, estudando inglês e fazendo meu devocional com a minha família. E a hora que eu li essa parte em inglês, lembra bastante com um seriado que eu gosto, também da Bíblia. Come, follow me, and I will make a different kind of fisherman. Vem, me segue, e eu farei de vocês um tipo diferente de pescadores. Vocês vão trazer pessoas, não peixes, né? Enfim, eu li essa parte, pessoal. Eu li essa parte, fiquei pensando no passado, pensando em tudo que Jesus Cristo vem fazendo na minha vida. Eu literalmente me emocionei com a minha esposa. Minha esposa já tinha levantado para fazer almoço. A minha filha estava no joguinho dela. E eu perguntei para minha esposa: Gisele, o que você pescava antes de Jesus? O que você pescava antes de Jesus Cristo? Né? Eu conheci Jesus um pouco antes da minha esposa, conheci Jesus em 2014. Muitas coisas, livramentos, e fui me desvencilhando, eu fui largando, me desvencilhando de muita coisa que eu já falei aqui nos vídeos. Excesso de bebida, cigarro, maconha, festa e tudo que vem junto com festa, vocês sabem. E eu perguntei para Gisele emocionado: o que você pescava antes de Jesus Cristo? E 2014, nossa, só depois que eu olho que eu vejo que está muito torto. Jesus amado, eu devo... Espero que você não tenha labirintite. E 2014 eu fui para a igreja sozinho, antes. E eu chegava e saía. A minha esposa, uma das diversões da minha esposa era assistir seriado e filme de terror. E é engraçado que tudo que a gente vê muito, assiste muito, escuta, fala muito, aquilo vai conspirando, você entra naquela frequência, né? E a minha esposa, ela gostava de filme de terror, ela assistia a um seriado que ela gostava de vampiro, ela assistia um seriado, que eu não vou falar o nome aqui, um seriado que é um pacote grande, que ele faz uma versão adulta de todos os filmes de magia, bruxaria e feitiçaria da Disney. Ela assistia demais.
Eu entrava e saía, às vezes indo correr, indo trabalhar, às vezes indo sair com um amigo meu para seja lá o que for. E ela estava lá na frente do Netflix, no Netflix, logo quando lançou, né, as plataformas, né, os streamers, né? E ela estava lá vendo seriado de suspense / terror / bruxaria, feitiçaria e magia. Ela estava lá vendo, assistindo. Daí eu olhava assim, tal, e às vezes eu sentava lá do lado da minha, na verdade, noiva, né? Isso daí foi antes da gente casar. A gente só casou em 2016. E eu assistia, eu via ela, né? Eu no sofá, né? Enquanto eu saía para praticar esporte, para, né, fazer as minhas coisas, né? E a Gisele sempre foi muito mais caseira do que eu. Então ela às vezes maratonava ali até o início da madrugada, coisas que futuramente viriam a atacar ela, né? Eu já falei aqui algumas vezes, em início de 2015 eu vi a minha esposa possessa. Você que não acredita nisso, eu tô te dando a minha palavra aqui. Eu vi a minha esposa sendo atacada e teve uma foto que a gente tirou depois de um jantar em Camboriú com amigos nossos, amigos meus de futebol, amigos da igreja e do futebol que eu já frequentava. A gente tirou uma foto e nessa foto o rosto da minha esposa estava transfigurado. Ela estava com um semblante assim cristalizado e o rosto de todas as outras pessoas, incluindo o meu rosto, estava normal, mas o dela, ela estava assim, não parecia ela. E depois de libertação, depois que ela foi para a igreja comigo, se libertou, a gente orou, a gente fez uma oração de renúncia, né? Você tem que renunciar às coisas que você acha que não te faz mal. Uma pessoa que não tem um entendimento espiritual, ela fala, não, é só um filme. É só um seriado de magia, bruxaria, feitiçaria. É só um seriado de vampiro, de lobisomem. É só lá o diário do vampiro. Não. Isso daí é só entretenimento. Só entretenimento. Só que não é só entretenimento. Não é só entretenimento. Você entra naquela vibração, você entra naquela frequência, naquela vibração. O mundo espiritual é muito sutil. O mundo espiritual é muito, muito, muito sutil. Então eu te falo aqui, o que você está assistindo? O que você está assistindo? O que você está vendo? O que você está consumindo? Quem que você está escutando? O que você está escutando? Que música que você está escutando? Entendeu? E só que Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Naquela mesma temporada, na mesma Netflix, tinha o seriado The Bible. A minha esposa começou a assistir comigo. Ela foi para a igreja comigo. Hoje ela é uma mulher de Deus, escritora evangélica, uma mulher que tinha problemas paternos, tinha problemas com a figura masculina, problemas paternos e teve alguns relacionamentos conturbados, igual a mim. Hoje está liberta, hoje dá palestra sobre ansiedade, fala de Jesus, é uma mulher de Deus, né? E está bem, né? E por que eu me emocionei? Por que eu estava lendo, né? Lendo essa passagem de Mateus 4:18? Por que eu me emocionei? Porque de 2014, 2015 para cá, Jesus também me escolheu para pescar homens. Pessoas, homens, mulheres, crianças, pessoas mais velhas, seja no trabalho, seja na rua, no clube. Toda a chance que eu tenho, eu falo de Jesus. Quando a pessoa me dá uma abertura, quando eu tenho uma chance que eu vejo que é o momento correto, eu falo de Jesus. E daí eu te pergunto, se você está aqui no canal, provavelmente você é crente. Daí eu te pergunto,
O que você está pescando? O que você está pescando? O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo em relação à vida dos outros? Quando chega um terceiro, quando chega um irmão ou irmã perto de você, e ela começa às vezes a falar alguma coisa ou outra, reclamar, que remédio que você dá para ela? Que remédio? O que você fala? O que você fala para ela? O que você fala para ela? Eu tento falar de Jesus. Tento falar de Jesus. Já teve uma situação no trabalho que a menina tava mal. Tava ela, eu, a moça e um rapaz. E daí ela começou a reclamar. Meu marido isso, marido, namorado, não lembro. Meu marido isso, meu trabalho isso, pô, não tá dando certo e não sei o que, bababá. Eu comecei a tentar colocar esperança no coração dela, tentei começar a falar das coisas que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida dela. Daí ela virou pra mim, tá, Jesus, sim, eu sei. Ah, tá bom, tudo é Jesus, mas não funciona, porque Jesus pra mim não funciona. Daí eu, então tá bom. E enquanto eu tava fazendo a devocional, enquanto eu tava gravando o vídeo, eu lembrei de uma outra situação que um amigo meu, André, contou. Pastor André, ele contou que foi uma situação que aconteceu com amigos dele que ele me citou, que tem a ver com isso. Tem a ver com pescar, tem a ver com falar. Não tô falando pra você largar tudo, a não ser que Deus te peça. Se Deus te pedir, daí é uma outra coisa. Se Deus te pedir isso, é uma outra coisa. Mas eu não tô falando pra você largar tudo, tua profissão, tua família, fazer que nem André, Pedro, né? Os filhos ali de Zebedeu também, né? Largar tudo, né? Mas a gente tem que ficar sensível, porque às vezes você pode salvar uma vida. E esse meu amigo, André, ele me contou uma vez que tinha um cara no trabalho, próximo a ele, o cara tava mal, assim, depressão, opressão, pensamento de autoextermínio, vamos dizer assim, né? Com pensamentos de autoextermínio, o cara tava mal. E ele já estava mal há muito tempo, assim, já estava há meses mal, pensando em fazer besteira com a própria vida. Até que um dia, uma pessoa de fora, um evangelista totalmente de fora, não sei aonde, evangelizou o cara e trouxe ele para a luz, falou de Jesus e orou por ele e acabou pensamento de morte, pensamento de depressão, e o cara ficou bem, E daí ele chegou no trabalho para os amigos dele, esse rapaz que estava mal, e falou assim, cara, eu tô indo na igreja, tal, falou para os amigos dele de trabalho, para 2, 3 amigos dele de trabalho, falou assim, pô, tô indo na igreja agora, tal. Daí esses 2, 3 amigos de trabalho viraram para ele e falaram, cara, que legal, tu tá indo na igreja? Pô, a gente é da igreja também, a gente vai na igreja. Daí esse cara que tava mal pensando em fazer besteira, se revoltou no meio do trabalho, deu um tapa na mesa, deu aquele tapa na mesa da revolta. Tu tá brincando, vocês são da igreja, a gente trabalha há anos junto e vocês nunca falaram de Jesus pra mim. Como? Daí eles discutiram na hora, né, os 3 crente espião, vamos dizer assim, né? O cara é crente, mas ninguém sabe que é crente. O cara é cristão, mas ninguém sabe que ele é cristão, ninguém sabe. Ou seja, tinha lá no ambiente 3 ou 4 homens que trabalhavam na mesma sala. Um deles estava com pensamento de morte. Tinha 2 ou 3 ali com ele que eram crentes, mas jamais falavam de Jesus. Ou nem cantavam às vezes você cantarola uma música, a pessoa, opa, aquele cara ali é de Deus e vou conversar com ele, porque eu não estou bem. E isso já aconteceu várias vezes, tá? Eu vou falar para vocês, já aconteceu na imobiliária, não vou
não vou falar nomes aqui para não constranger ninguém, mas já aconteceu algumas vezes. Eu estar na imobiliária que eu sou parceiro, uma imobiliária de Santa Catarina que eu sou parceiro, eu estar no plantão. O meu plantão era de 1h30, era de 1h30, 1h, 1h30, até 17h30, 18 horas. 17h30 para ser mais exato. Daí chega o plantonista no shopping, trabalhava num shopping, a imobiliária era dentro do shopping. Chegava na imobiliária, o próximo plantonista, né, um corretor de imóveis depois de mim, chegava meio atordoado, daí eu olhava assim, né, Espírito Santo, assim, ele não tá bem. Deu, tudo bem, tudo bem. E aí, como é que você tá? Dava um abraço no amigo de trabalho ali e tal. Daí o cara começava a falar da vida. Teve uma vez com um menino, letra J, o nome dele. Teve uma vez com letra L e teve uma outra vez com letra G, que eu amo muito. Um amigo bem próximo. Tem até o mesmo nome da minha filha. E teve vezes, cara, de eu chegar no plantão, 18 horas, era pra eu ir embora. Acabou meu plantão. Só que esse cara começar a falar, cara, eu tô mal por causa disso, tô com um pensamento ruim, tô saindo com mulher casada, cara, daí eu... Cara, vamos conversar porque você tá correndo risco de vida, não é só problema espiritual, você tá correndo risco de vida. E daí a minha esposa me ligar, tipo, 20 horas, amor, onde é que você tá? Daí, não, tô conversando com um amigo aqui. Tô conversando com meu amigo aqui. E teve várias vezes. Isso daí já aconteceu há muitos anos. E teve várias vezes de, em vez de eu, 18 horas, deu meu horário, vou me preocupar comigo, tchau, eu começar a conversar para acalmar um amigo meu e eu terminar o plantão, trabalhar mais um período e terminar mais um plantão com ele, às 22 horas, falando de Jesus. Daí eu termino esse vídeo aqui com você, te perguntando, bora pescar? Bora pescar? Cara, você tem que falar de Jesus, cara. Se você tá nesse meu canal, se você é cristão, protestante, católico, seja lá qual forma de cristão você se denomina, se autodenomina, eu te peço, fale de Jesus. Não tô falando para você ser chato, não tô falando para você ser inconveniente, chato, porque infelizmente tem crente chato, tem crente inconveniente, tem crente que exagera, né? Tem crente que exagera. Só que eu te peço nesse vídeo é isso. Fique antenado. E o que tem em você, às vezes Deus vai querer transbordar para outras vidas. E não para minha glória, mas já aconteceu algumas vezes, não somente no trabalho na imobiliária, como em outros trabalhos que o Espírito Santo sussurrou para mim. Conversa com a pessoa. E dias depois, às vezes teve uma situação, horas depois, essa menina no trabalho ligou para minha esposa e falou, cara, agradece o teu marido porque ele salvou uma vida. Eu estava indo para casa fazer besteira, e por causa das palavras do teu marido, eu não fiz besteira. E eu não deixei um casal de filhos, meus filhos, órfãos. Um órfão e uma órfã. Então eu te peço, fala de Jesus. Fala de Jesus. Não seja chato, não seja inconveniente, mas eu te peço, fala de Jesus. Deus pode te usar, Deus quer te usar, e existem milhares de vidas que precisam de luz, cara. Que precisam de luz. Tá bom? Espero que você pesque homens e mulheres, assim como Pedro, Tiago e João no barquinho. Deus abençoe vocês aí.